Vamos começar hoje um desafio muito interessante. A gente vai entrar numa nova série de mensagens, onde nós vamos conversar sobre a carta de Tiago. Hoje nós vamos começar uma série de conversas que nós estamos chamando de Direct. Direct, quem tem Instagram aí? Faz assim quem tem Instagram. Quem não faz nem ideia do que é Instagram. Instagram é uma rede social, né? Ô Adilson, não é possível, Adilson. Hã? O Instagram é uma rede social onde você posta fotos, onde você interage com as pessoas. E tem uma forma no Instagram de você mandar uma mensagem no privado para uma pessoa. Isso é chamado de direct. Então, o direct é uma mensagem direta para alguém. O direct é uma mensagem privada, uma mensagem rápida que você quer mandar para alguém. E eu escolhi esse título para a carta de Tiago, porque Tiago é uma carta prática. O Tiago não está preocupado com grandes questões teológicas, com grandes explicações teológicas, como, por exemplo, o apóstolo Paulo. O Tiago é muito direto, a gente vai perceber isso enquanto a gente conversa sobre essa carta. Ele está preocupado com a prática. Ele está preocupado em saber como aqueles cristãos vão viver na prática aquilo que ele está querendo ensinar. Então nós vamos começar hoje aí uma caminhada que deve durar aí aproximadamente 3 a 4 meses. Nós vamos conversar sobre Tiago, versículo por versículo. Então, se você nunca leu Tiago, eu desafio você a não faltar nem um domingo, que você vai terminar de ler Tiago juntamente comigo. Foi um bom convite, não foi? É um bom convite, não é? Sim ou não? Então, dá seu jeito e vem, viu? Abre aí comigo Tiago, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre perseverança, que é o primeiro tema de Tiago. Tiago, capítulo 1. Você que nos visita, nós temos desafiado a igreja a anotar os sermões. Então, de repente, abre aí um bloco de notas no seu celular, ou pega aí um papel e uma caneta, e anote para que durante a semana você possa revisitar alguma coisa que Deus falou ao seu coração. E aos irmãos da IBCP que não têm anotado, fica aí mais uma vez o desafio, porque nós vivemos num mundo de tanta informação que às vezes chega na sexta-feira a gente já não lembra mais do que a gente aprendeu no domingo. Então, quando a gente tem anotadinho no nosso bloco de notas, ajuda, porque a gente revisita e reaprende aquilo que nós já ouvimos no domingo. Então, hoje nós vamos falar sobre persevere, Tiago, capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao versículo 12. Os irmãos encontraram, amém? Veja se não tem alguém aí do seu lado sem Bíblia, compartilha com ele a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio a seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Vamos ver mais uma vez o versículo 12. Feliz é o homem que faz o quê? Que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E
pedimos que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, ilumine o nosso coração, a nossa mente. O Senhor faz do nosso coração uma terra boa, preparada para receber a Tua palavra, que a semente da Tua palavra possa, ó Deus, dar frutos em nosso coração, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, a primeira pergunta que a gente precisa fazer para a gente começar a conversar sobre Tiago é perguntar quem era Tiago, de que Tiago nós estamos falando, porque tinham muitos Tiagos, inclusive na Bíblia. Eu não vou aqui expor um por um porque que é a ideia de que não foi esse Tiago que escreveu para a gente ganhar tempo, mas boa parte dos teólogos acreditam que esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, ou o irmão de Jesus. Esse Tiago, se você quiser ler na sua casa alguns textos, Gálatas 1,19, esse Tiago é líder da primeira igreja em Jerusalém, Atos capítulo 16, e é muito interessante, porque se você ler João 7,2, você vai perceber que esse Tiago, no início do ministério de Jesus, ele não acreditava em Jesus. Pensa no irmão legal, hein? Tá vendo? Você acha que é só o seu irmão que não é tão legal assim? O irmão de Jesus, o Tiago, no início do ministério, ele olhava para Jesus de uma maneira diferente. Mas Tiago depois se tornou um grande líder e começou a influenciar a igreja, principalmente em Jerusalém. Essa carta de Tiago, ela foi escrita possivelmente, aproximadamente, entre 45 a 47 depois de Cristo. Então ela foi escrita mais ou menos nesse ano, e é interessante que Tiago se autodenominou, ele começa dizendo, Tiago, servo de Cristo. Isso demonstra para nós como o coração de Tiago mudou. Ele poderia dizer assim, olha, quem está falando para vocês é o Tiago, meu irmão, irmão de Jesus. O pessoal leria diferente, né? Mas ele diz, não, quem está escrevendo é o Tiago, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. E ainda no versículo 1, nós encontramos a quem Tiago é escrito. Acha aí para mim. A carta é escrita para quem? As 12 tribos dispersas entre as nações. É uma carta escrita aos cristãos judeus que possivelmente se converteram no Pentecostes e foram depois dispersos de onde eles estavam. Isso acontece em Atos capítulo 8. Aqueles cristãos, após o martírio de Estevão, eles são espalhados para todos os cantos, e Tiago agora começa escrevendo para esses irmãos, e Tiago começa falando sobre uma palavra muito importante, que é a palavra perseverança. Aqueles cristãos estavam passando por momentos difíceis, por angústias, e Tiago escreve na tentativa de que eles perseverem. Por isso, hoje a gente vai falar sobre perseverança. Tem uma frase do pastor Russell Shedd, que eu gosto muito. Ele diz que perseverar é não fugir, mesmo quando a porta está aberta. Perseverar é não fugir, mesmo quando a porta está aberta. Perseverar é permanecer firme, mesmo quando você tem a oportunidade de sair correndo. E depois você vai entender essa frase um pouquinho melhor. Hoje eu queria te ensinar 4 atitudes de quem persevera. Então, se você está anotando, não deixe de anotar aí 4 atitudes de quem persevera. Primeira atitude, você pode ler junto comigo lá qual é a primeira atitude de quem persevera. Vamos juntos, lá em cima? Entende o propósito das provações. Vamos juntos no texto? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Primeira atitude de quem persevera
é que ele entende o propósito das provações. Ele entende o propósito do dia difícil. Ele entende o propósito das angústias que vive na sua vida. Irmão, se nós lermos Tiago apressadamente, nós podemos ter a impressão de que Tiago é meio masoquista, ou no mínimo ele é sádico. Como pode alguém considerar motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações? A gente olharia para Tiago e diria: Tiago, você está maluco. É como a gente olhar para um irmão e dizer assim: rapaz, por que você está feliz? Não, eu estou feliz porque eu estou passando por muita provação. Você diz: esse irmão é meio doido, ele tem algum problema, não é possível. Mas é interessante que Tiago vai explicar o propósito da provação. E por isso faz sentido considerar motivo de grande alegria o fato de passar por muitas provações. Tiago começou dizendo que aqueles cristãos deveriam considerar motivo de não só alegria, mas de grande alegria, o fato de passarem não por uma, mas por diversas provações. E aí no versículo 3, ainda no versículo 2, no versículo 3, ele vai dizer que isso produz em nós um resultado, produz em nós perseverança. E quando essa perseverança tem ação completa, ela gera em nós duas coisas: maturidade e integridade. Então, para a gente entender a ideia de Tiago, é o seguinte: ele começa dizendo: considerem motivo de grande alegria o que, irmãos? Vem comigo. Considerem motivo de grande alegria o que? Passar por diversas provações. Aí Tiago começa a explicar, porque passar por diversas provações faz o quê? Produz. Produz o quê? Olha aí no seu texto. Produz perseverança. Essa perseverança, ela tem que ter uma coisa: ela tem que ter ação completa. Então, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por quê, Tiago? Porque as provações produzem em vocês perseverança. Como é que tem que ser essa perseverança, Tiago? Ela tem que ter ação completa. E quando ela tiver ação completa, ela vai fazer duas coisas: ela vai gerar em você maturidade, e ela vai gerar em você o quê? Integridade. O que Tiago está ensinando é que só é possível ser maduro e íntegro quando nós somos experimentados no sofrimento. Se você quiser ser alguém maduro, e se você quiser ser alguém íntegro, você vai ter que sofrer. Essa é a teologia de Tiago. Como pode alguém considerar motivo de grande alegria passar por diversas provações? É porque entende o propósito da provação. Essa provação faz da gente perseverante. E essa perseverança gera em nós o que, irmãos? Maturidade. A maturidade eu estou definindo como aquilo que eu me tornei. Mas ela gera em nós também integridade. É o que eu faço a partir do que eu me tornei. Como que eu respondo com integridade? Depende se eu tenho maturidade ou não. Então veja que para Tiago, essas coisas caminham juntas. Maturidade, irmãos, é o que nós nos tornamos diante dos embates da vida. E integridade é o que eu faço a partir do que eu me tornei. São nos momentos de provação, são nos momentos da angústia que nós mostramos a nossa maturidade e a nossa integridade. É quando você está sofrendo que você demonstra se você é maduro e íntegro. Maturidade. Como é que você pode olhar aí agora e ver se você tem sido maduro? Como é que você olha para Deus diante das suas adversidades? O que sai da sua boca enquanto você sofre? Pessoas imaturas, é interessante que Tiago vai dizer que elas desistem facilmente das coisas. Integridade, o que você faz a partir do que você se tornou, o que você aceita fazer quando a provação chega na sua casa. O que você faz quando falta dinheiro na sua casa e aparece um convite que você sabe que é errado? Como é que você reage diante disso? As provações, irmãos, revelam o nosso caráter. A imaturidade, irmãos, pode nos colocar em situações dificílimas. Por isso, nós precisamos muitas vezes passar pelo sofrimento para nos tornarmos maduros. Grandes homens de Deus, porque não foram maduros, se envolveram em situações muito difíceis. Abraão coabitou com Agar, Moisés matou o egípcio, Sansão contou o seu segredo para Dalila, e Pedro quase matou o soldado. São as provações que fazem de nós pessoas mais maduras. Quem é papai e mamãe aqui? Levanta a mão.
Isso a gente pode ver na prática, quando a gente analisa a primeira vez que seu filho chorou. A primeira vez que ele chorou na sua casa e vocês estavam sozinhos. Como é que foi a sensação? Desesperadora, não é? O que está acontecendo com esse menino? Ele está com fome? Ele está com dor? O que está acontecendo? 10 meses depois, o choro dele é encarado por você de uma maneira diferente, sim ou não? Por quê? Porque você foi experimentado naquilo. Você já aprendeu a ler o choro dele. Ou quando você não sabe por que ele está chorando, você consegue controlar aquela situação da melhor maneira possível. É exatamente isso que Tiago está dizendo. Na maneira que nós vamos passando pelas provações, nós vamos nos tornando pessoas mais maduras. Porque a grande questão de Tiago, irmãos, não é se nós vamos sofrer, porque isso é um fato, mas como nós vamos reagir diante do sofrimento. Por isso que o Shed vai dizer que nós não fugimos mesmo quando a porta está aberta. Porque eu sei aonde vai me levar. E eu sei que eu preciso ser provado para que eu seja maduro e íntegro. E se a porta estiver aberta, eu não fujo. Porque quem foge é gente imatura. Quem foge é gente que ainda não cresceu. A ideia é que nós seremos seres humanos completos quando nós somos experimentados. Tiago vai dizer, considerem motivo, ou seja, nós precisamos tomar a decisão de entender o propósito do sofrimento na nossa vida. Nós precisamos. 1 Pedro, capítulo 6, versículos 6 e 7, vai dizer o seguinte, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Preste atenção nisso. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Eu repito, não está em jogo se você vai sofrer ou não. Nós vamos sofrer. A grande questão é como nós vamos reagir diante do sofrimento. Se nós vamos entender o processo de nós nos tornarmos maduros e íntegros, ou se nós responderemos com imaturidade e falta de integridade. Segunda atitude de quem persevera. Você pode ler lá comigo? Pede a Deus sabedoria. Vamos ler juntos os versículos 5 a 8? Se algum de vocês tem falta... Não está bonito não. Vamos de novo? Todo mundo? Vamos lá? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Segunda atitude de quem persevera é que ele pede a Deus sabedoria. Qualquer um de nós perguntaria para Tiago como é possível um cristão olhar para a proposta que Tiago está fazendo sobre perseverança e aceitá-la. Tiago, como eu posso aceitar isso? Como eu posso entender isso? O Tiago diria, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Tiago nos convida a pedirmos a Deus sabedoria para lidar com as provações que vêm sobre a nossa vida. E ele disse que quem não tem deveria pedir a Deus. E Deus dá sabedoria a todos. Tiago faz questão de dizer que não é privilégio de alguns, livremente, de boa vontade. Deus gosta de dar sabedoria aos seus filhos. Quem pedir, versículo 6, não pode pedir de qualquer jeito. Tem que pedir com o quê? Com fé, sem duvidar. E aí Tiago diz que quem duvida é como o quê? A onda do mar. Ele é levado o quê? De um lado para o outro. Este não recebe nada de Deus, porque a sua mente é dividida
e essa pessoa, ela é o quê? Instável em tudo que ela faz. Irmão, sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento você adquire. Você lê bons livros, você ouve boas palestras, você vê bons filmes. Tem muita forma de você adquirir conhecimento. Mas do ponto de vista da Bíblia Sagrada, a sabedoria só está em Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria. E os seus filhos que querem ser sábios devem pedir ao seu pai sabedoria. É interessante a gente perceber que a nossa sabedoria, a sabedoria que Deus nos dá, ela é aperfeiçoada para Tiago nas provações. Tem muita gente que é culta, mas não é sábia, viu? Tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei o que lá, não é sábio. Tem gente que é analfabeto e é sábio. Porque sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria quem dá é Deus. Possivelmente você teve experiência com alguém assim. Quem já conheceu alguém assim, praticamente analfabeto e sábio? Quase todos nós. Quase todos nós. É Deus que dá a sabedoria aos seus filhos. É interessante, irmãos, que Tiago faz questão de dizer que essa pessoa que não tem sabedoria para lidar com as provações, olha que interessante, ela tem mente dividida e ela é instável em tudo que ela faz, ou seja, ela não é uma pessoa completa, ao contrário da pessoa que sofre. Lembra que a pessoa que sofre, o Tiago diz, sem lhes faltar coisa alguma. Essa pessoa que não tem sabedoria para lidar com isso, lhe falta algumas coisas, ela tem mente dividida e ela é instável. Você conhece gente que é instável em tudo que ela faz? Começa o curso, não termina. Conhece gente assim? Entra num trabalho, não fica. Começa um novo projeto, não termina. Muitas vezes isso acontece. Porque são pessoas que não sabem lidar com a aprovação. O chefe chama a atenção uma vez, ele quer morrer. Ele não foi forjado na aprovação, ele não passou pela aprovação. É instável em tudo o que faz. Por isso, irmãos, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Alguns motivos pelos quais você deve pedir sabedoria. Precisamos pedir a Deus sabedoria, não só para entender o porquê de determinada aprovação, mas o que podemos aprender com ela para ficarmos mais maduros. Tem coisa na sua vida que você não vai entender o porquê você vive. Não tem explicação, não tem lógica e ninguém vai te dar uma resposta. Mas tem uma coisa que pode mudar, o jeito que você olha para ela. Se você começar a olhar como Tiago e dizer, opa, eu estou me tornando alguém melhor, eu estou me tornando alguém mais maduro, alguém mais íntegro. Não saia, meu irmão, de uma provação sem aprender alguma coisa. Toda vez que você passar por um dia difícil, todo dia que você passar uma noite que você não dormiu, você devia fazer uma coisa. Sabe o que é? Anotar uma coisa que você aprendeu. Começa a fazer isso e você vai ver o quanto vai ser especial para a sua vida. Toda vez que você passar por um sofrimento, o que você está aprendendo com esse sofrimento? Você foi internado, o que você aprendeu com isso? Eu aprendi a valorizar meus amigos foram lá. Eu aprendi a dizer eu te amo para o papai e para a mamãe, porque eu fui internado, eu nem sabia se eu ia voltar. O que você aprendeu? Eu aprendi a valorizar mais quem está perto de mim, enfim, seja lá o que você pode aprender. Sabe outra coisa que nós precisamos pedir a Deus sabedoria? Para entender que o sofrimento não é punição de Deus por um pecado cometido. Para entender que o sofrimento não é punição de Deus por um pecado cometido. Como nós temos recebido pessoas que foram ensinadas assim a vida inteira. Deus tem um propósito com a IBCP, curar muita gente que foi ferida pela religião. Porque aqui nós não acreditamos que sofrimento é punição por algo que você fez. Deus não está brincando com a gente. Deus tem mais o que fazer do que ficar punindo pessoas. Aqui nós acreditamos que as provações que nós enfrentamos fazem com que nós cresçamos, faz com que nós sejamos seres humanos melhores. E, aliás, acreditamos que muitas das provações vêm do próprio Deus. É difícil, lidar com isso aqui de Tiago. Para Tiago, as provações vêm do próprio Deus. Mas quantos de nós, quando estamos sofrendo, nos perguntamos, o que é que eu fiz de errado para Deus? Qual é o pecado que eu estou cometendo? Tiago diz, considerem motivo de grande alegria passar por provação.
Porque Deus está te forjando, Deus está te tratando, Deus está gerando em você maturidade. Precisamos pedir a Deus sabedoria para entender que nem toda provação vem do diabo. A gente acha que tudo que é difícil na nossa vida é o diabo que está furioso. O diabo está furioso. Para Tiago, algumas provações vêm de Deus. Não acredito que todas vêm de Deus, porque de vez em quando a gente faz uns negócios errados e a gente se atrapalha. Mas também é verdade que de vez em quando a gente está tentando fazer o que Deus gostaria que a gente fizesse e o dia mau chega na casa da gente. Como é que a gente lida com isso, entendendo que Deus está gerando em nós perseverança? Precisamos pedir a Deus sabedoria para entender que não devemos nos privar do sofrimento. A pior coisa que você pode pedir para Deus é que você não sofra. Sabe por quê? Porque você nunca vai ser maduro e íntegro. A lógica de um Deus que não permite que o seu povo sofra não é a lógica do Deus da Bíblia. Eu já escutei muita gente dizendo assim: pastor, eu não vou pedir a Deus paciência mais não. Porque se eu pedir a Deus paciência, Deus vai me dar situação para usar a paciência. E eu não estou querendo esse negócio não. É interessante que sabe o que acontece quando a gente começa a fazer isso? A gente nunca vai ser paciente. A gente não permite que Deus nos prove. A gente nunca vai ser maduro. A gente nunca vai ser íntegro. Sempre vai nos faltar alguma coisa. Está aí, irmãos, um bom motivo pelo qual nós deveríamos orar sabedoria. Nós não oramos por sabedoria. Lá no seu trabalho, quando estiver difícil, para lá um minutinho. Deus, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Me dá uma luz. Me ajuda a entender esse negócio. Lá na sua escola, o dia que você estiver estressado na sua faculdade, tem uma prova difícil, Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Amém, meus irmãos? Terceira atitude de alguém que persevera. Vamos ver juntos? É grato em qualquer situação. Versículos 9 a 11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. É muito interessante que Tiago vai nos convidar a encararmos a vida com gratidão. Eu queria te fazer uma pergunta. Se Deus te desse coisas, valores, pessoas, na medida que você agradece, quanto você teria? Graças a Deus, Deus não usa essa lógica com a gente. Mas se você só tivesse o tanto que você agradecesse a Deus, quanto você teria hoje? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pelo seu salário? Ao invés de pegar o seu salário e dizer, não, mas que miséria que eu recebo. Assim, Senhor, obrigado, porque é pouco, mas é graça do Senhor. Se Deus te desse na medida que você agradece, quanto você teria? Tiago vem nos convidar a nós sermos gratos. Tiago agora vai aplicar o princípio da sabedoria nas provas em duas situações, né? Tiago vai usar o exemplo dos pobres e dos ricos, né? Tiago dá exemplos de provações que aqueles cristãos estavam vivendo. Tiago ensinou que o pobre que fica rico deve orgulhar-se e o rico que fica pobre também deve orgulhar-se, né? E no versículo 11 ele diz que o rico ficar pobre é uma realidade possível. Talvez a sua tradução está dizendo assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque passará como a erva do campo. O sentido é o mesmo. Não importa se você é pobre ou rico, agradeça. Não importa se você era rico e ficou pobre, agradeça. Não importa se você é pobre e ficou rico, agradeça. O contraste nos convida a nos colocarmos em nosso lugar e sermos gratos em qualquer provação. Pastor, por que isso? Porque os cristãos são aqueles que aprendem a ser gratos em todos os momentos. O nosso louvor a Deus não está condicionado ao que Ele faz por nós. Não é isso que nós cantamos? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Por que quando a provação chega a gente murmura? Por que quando a provação chega a gente se esquece de Deus? O nosso louvor a Deus, irmãos, está condicionado ao que Ele é. Nós valorizamos o que Deus valoriza. Ele é Deus e Ele será sempre adorado, como já cantamos aqui. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer?
Continua sendo Deus. Devemos, irmãos, ter sabedoria para lidar com as alegrias e derrotas da vida. Tudo serve para o nosso crescimento. Tiago não está aqui exaltando nem a pobreza e nem a riqueza, mas nos convidando a agradecermos, independente do momento que estamos vivendo. Como um autor já disse, a cruz de Cristo eleva o pobre e abate o que é exaltado. É a grande niveladora de todos os homens. A cruz de Jesus nivela pobres e ricos, homens e mulheres, ou seja lá o que for. Vem para dizer que agora nós somos todos iguais. E por isso respondemos com gratidão, com louvor a Deus. Nós não merecemos nada, tudo o que temos devemos agradecer, porque a cruz nos nivelou, nenhum de nós merece nada, é tudo graça de Deus. Por isso, agradeça. Agradeça. Agradece pelos seus meninos. Privilégio você ter seus meninos. Eles podem ser bagunceiros, atentados, seja lá o que você chama eles. Mas tem muita gente querendo o seu filho por perto e não pode ter. Agradece pelo seu marido. Difícil, hein? Não, né, irmão? Esses homens aqui da igreja é tudo bênção. Interessante. Amém. Isso aí, Lucas. O Lucas está ligado. Interessante, uma vez eu atendi uma senhora e ela tinha um marido muito difícil, muito complicado. E eu fui ajudando ela ao longo do tempo e ela conseguiu lidar bem, melhor com aquela situação. E aí um dia esse marido faleceu. E ele era muito difícil, não era cristão. E aí um dia ela marcou um horário comigo e me disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim: pastor, meu marido era um poste, mas agora não tem um poste lá em casa. Eu olho lá, ele não está mais lá. Interessante, agradeça. Agradeça pela sua esposa, porque aguentar a gente não é mole também não, viu? O homem é um bicho difícil, teimoso, pão duro. Vocês não são pão duro? Não, vocês não é não. Vocês enganam o outro, viu? Por isso agradeça. Quarta atitude de quem persevera. Vamos ver juntos? Acredita na palavra de Deus. Vamos ver juntos o versículo 12? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quem persevera, acredita na palavra de Deus. Nós podemos, irmãos, considerar e perceber que para Tiago, felicidade não está condicionada às circunstâncias da vida. Afinal, quem se considera feliz em meio às provações? Tiago nos lembra que existe um prêmio nos aguardando, a coroa da vida. Ei, glória a Deus. Um dia, irmãos, essa bagunça vai acabar. Um dia o sofrimento vai acabar. Um dia nós não vamos chorar mais. É só alegria. É só regozijo. É só festa. Um dia nós vamos chegar diante do Senhor. Tiago, irmãos, nos lembra que existe um prêmio nos esperando. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós não podemos viver alienados desse mundo só pensando no céu, não. Mas nós também não podemos viver esse mundo sem pensar no céu. Porque isso nos dá esperança, isso enche o nosso coração de esperança. Um dia vai acabar. Acaba aqui, mas nós estaremos eternamente com o nosso Senhor. O que pode, irmãos, nos dar mais felicidade do que isso? Ao contrário, do que Tiago disse, que os ricos que murcharão como a flor do campo, ou as pessoas que não consideram a Deus e a aprovação de Deus, os que perseveram receberão um prêmio. E como é que é esse prêmio, irmãos? É uma coroa da vida prometida aos que o amam e que nunca acaba. Não murcha como a flor do campo, ela não acaba. Ao que tudo indica aqui, a ideia de coroa está no sentido figurado para simbolizar glória e honra. Não significa necessariamente que você vai receber uma coroa, ok? A ideia aqui, ao que tudo indica, é simbólica de que um dia nós receberemos algo como glória e honra, porque nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Essa coroa é o emblema do que pode ser chamado de sucesso espiritual, dado pelo Rei do Universo, aqueles que guardam a fé no meio dos sofrimentos e provação. Mas só recebe essa coroa quem faz o quê? Persevera. Só quem persevera. É interessante, Romanos 8, 17 e 18, preste atenção nesse texto.
Tem muita igreja que não prega esse texto não, viu? Se somos filhos, então somos o quê, irmãos? Herdeiros. Ô, coisa boa, hein? Se somos filhos, somos herdeiros. Coisa boa. Herdeiros de Deus, não é isso? E co-herdeiros com Cristo. Se de fato, o que, irmãos? Participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Complicou, não complicou? Se você quiser participar da herança, você precisa enfrentar o quê? Sofrimento. Não pode querer só a glória. Muitos cristãos querem só a glória, quer só o céu. Ei, mas para chegar lá, tem provação, tem dia difícil. O versículo 18, Paulo nos dá uma esperança, né? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ei, glória a Deus. Não tem sofrimento que pode ser comparado com a glória que em nós vai ser revelada. Só quem ama a Deus acredita na sua palavra. Irmãos, se Deus diz que nós devemos olhar para as provações de maneira diferente, olhe, qual é o meu desafio para você? É que você persevere. Não sei o momento que você está vivendo. E talvez, irmãos, ao me ouvir, você diz assim: pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe do meu sofrimento. O senhor não sabe do que eu passo. Eu queria te contar como o Tiago morreu. Eu fui querer saber como é que o Tiago tinha morrido, porque a Bíblia não relata. E aí eu me deparei com um texto de Joséfo, que é um escritor, né, do primeiro século, que nos informa que Tiago foi martirizado no ano de 62. Tiago foi um dos primeiros mártires da história da igreja. E eu quero ler aqui o relato, quero ler como foi a morte de Tiago. Nos conta que Tiago sempre estava no templo, pedindo perdão pelos seus pecados e pelo do seu povo. Tiago era conhecido como joelho de camelo. Isso é um historiador falando, viu? O Tiago era conhecido como joelho de camelo. Ele orava tanto que o joelho dele era grosso, era bruto. Os escribas e fariseus exigiram que Tiago negasse a sua fé em Jesus Cristo, porque por meio dela muitos estavam se convertendo. Eles então pegaram Tiago e o levaram ao pináculo do templo, em uma parte alta, para que publicamente ele pudesse negar a sua fé em Jesus. Mas ele mais uma vez deu seu testemunho e muitos se converteram. Os líderes religiosos ficaram tão bravos que jogaram Tiago do pináculo do templo. Os livros de história nos contam que Tiago foi jogado ladeira abaixo, em torno de 20, podendo chegar até 40 metros, porque ele não negou a sua fé em Cristo Jesus. Quando ele caiu lá embaixo, vendo que ele não havia morrido, os que não creram em sua mensagem começaram a apedrejá-lo. E de joelhos Tiago orou: eu te peço, Senhor Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele orou como Jesus. E um deles, Tecelão, no primeiro século, eles usavam bastões para bater nas roupas, para lavar as roupas. E os livros de história nos contam que um dos tecelões pegou aquele bastão e deu na cabeça de Tiago. E Tiago morreu. O Tiago sabe o que é sofrer. A gente precisa escutar o Tiago. E eu não tenho dúvidas que enquanto Tiago era martirizado, ele obviamente se lembrou do que ensinou. É motivo de grande alegria eu passar por diversas provações, porque a provação deve produzir perseverança. A perseverança, tendo ação completa, faz de mim um homem maduro e íntegro, sem que me falte coisa alguma. Tiago não fugiu, mesmo com a porta aberta. Se ele tivesse negado a Jesus, ele sairia daquela.
mas ele entendeu que o nosso chamado é para perseverar. Eu não sei o que você está vivendo, eu sei o que Deus te chama nessa noite é perseverar, e por isso nós vamos terminar dizendo que se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. E, Senhor, nessa noite nós não queremos determinar nada, exigir nada, porque a gente entendeu que as provações muitas vezes vêm do Senhor e é para o nosso crescimento, e é uma loucura a gente exigir alguma coisa do Senhor, principalmente quando essa coisa produz em nós coisas boas, mesmo que doa. O que nós pedimos ao Senhor são ombros fortes, pés fortes, para lidar com esses momentos, sem perder a esperança, sem perder a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ah, Senhor, obrigado, porque a coroa da vida nos espera. Chegará o dia que não haverá mais lágrimas. Ah, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Chegará o dia, Senhor, que as nossas relações serão plenamente estabelecidas, só haverá entre nós amor, serviço. Quando esse dia não chega, Senhor, nos dá sabedoria. Nós Te amamos, Senhor, independente do momento que nós estamos vivendo. Nós Te amamos, nós Te amamos. Seja adorado nessa noite, Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Esses meus irmãos que estão aqui à frente, fortifica os meus irmãos, Senhor, dê a eles perseverança, que eles saiam desse culto dessa noite com a sua esperança renovada, sabendo de que as provações vão gerar em nós algo bom, para a glória do Teu nome, e no final a glória será do Senhor. Faz de nós homens e mulheres completos. Santo, bendito e poderoso é o nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém.